Boa noite, estamos aqui na primeira entrevista para o Mamanguape News. Meu nome é Josebe e aqui estou entrevistando o senhor Divanilson Clarindo Martins, residente do bairro do Planalto, que sofreu com as chuvas que aconteceram hoje, dia 27, correto? Dia 27 do 3, dia 26, perdão, dia 26 do 3 de 2010, no bairro do Planalto. Para começar, eu queria lhe perguntar que horas começou a chuva? Começou de 2h30 para 3 horas. Certo, então vamos para a segunda pergunta. Com quanto tempo de chuva começou os estragos? Começou a cair os muros, invadir as casas d'água? 40 minutos de chuva. Quer dizer que apenas com esse pequeno espaço de tempo já começou a causar estragos? Começou a causar danos. Certo. E na faixa de quantas pessoas o senhor acha que tiveram prejuízo com esta chuva? Na minha rua teve umas 5 pessoas. Minha rua teve umas 5 pessoas prejuízo. E nas outras ruas, na parte mais baixa, acredito que umas 30, 40 pessoas. Mas esses prejuízos foram prejuízos pequenos ou chegaram a ser prejuízos que você acha que foi grande individualmente? No caso, foi prejuízo, eu danifiquei o meu carro, a água entrou no meu estabelecimento, danificando uma máquina de solda, um compressor. Isso parcialmente, né? Que eu vi parcialmente. E levando materiais reciclados também. E eu soube através de boatos que houveram vítimas fatais. E eu queria que o senhor, por gentileza, dissesse quais foram as vítimas fatais do ocorrido de hoje. Você quer que eu diga realmente aquelas vítimas? As vítimas. Foram 20 frangos, galinhas, que nós criávamos e morreram afogadas. Isso. Entraram em óbito. E o cachorro também foi uma das vítimas, mas não conseguiu entrar em óbito. Resgataram. Isso, resgatamos. Certo. Resgatamos. A próxima pergunta, o senhor já respondeu parcialmente, mas eu queria que o senhor respondesse com um pouco mais de clareza, um pouco mais de detalhe, que quais são os principais pertences que foram danificados nessa chuva? De maior valor, assim, que o seu trabalho, que vão fazer falta. Olha, a minha máquina de solda no valor de R$400, um compressor no valor de R$600, furadeira, lixadeira, no valor de 1.000 e cada um no valor de R$700, furadeira, lixadeira, Bosch. Eu sei que concluindo o prejuízo total, uns R$5.000. E quer dizer, tem um veículo também, vamos botar uns R$7.000. Então, no caso, seriam R$7.000 de danos que o senhor presenciou hoje, né? Sem averiguar corretamente o que foi danificado por total, não é isso? Certo. E a outra pergunta que eu queria lhe fazer é se o senhor pretende entrar com alguma medida na justiça para repor o que foi perdido. Pretendo, sim, pretendo entrar com uma ação judicial para eles acatarem com o prejuízo que eu tomei por conta da falta infraestrutura da obra. Isso, de infraestrutura da obra. Certo. E deixa eu ver aqui, até onde o nível de água adentrou no seu estabelecimento? Até mais ou menos quanto de altura? 70 centímetros de altura. Então, digamos que mais do que um peito de uma criança nova, né? Isso, uma criança de 6, 5 anos. Isso. E no caso isso
trouxe até perigo para as crianças que tem na rua, né? Poderem estar lá e sofrerem com isso aí, até poder falecer, né? Correto? Isso, devido à quantidade de água. Eu soube que teve uma quase vítima, que foi uma moça que foi resgatada lá. Isso. O senhor poderia me explicar como é que foi? O nível da água subiu, o nível se comportou dentro do muro do outro estabelecimento, do outro rapaz. Daí então a água subiu, foi aonde ela se viu ilhada pela água. Isso no estabelecimento do outro rapaz, que Do fez outro ao rapaz, isso, no estabelecimento do outro rapaz. E essa foi a vítima. Quer dizer, aliás, duas vítimas. O rapaz que ia socorrer, que tornou-se vítima também, e a água saiu levando ele. O muro caiu e a água saiu levando ele. Mas o muro caiu quando ele chegou ou depois de ter resgatado? Ele estava dentro tentando resgatar ela. E quando ele foi resgatar ela para pegar ela, aí o muro arriou, aí a água levou ele. Para fora do estabelecimento, isso. E ela ficou empendurada lá na janela. Mas ele sofreu alguma lesão? Assim, alguma escoriação? Não sofreu. Menos mal. A outra pergunta que eu queria lhe fazer... A menina só ficou traumatizada psicologicamente, né? Com o acontecido, né? Com o ocorrido. Ela ficou perplexa. Ficou traumatizada, né? Certo. A outra pergunta que eu queria fazer é: quantos anos o senhor mora aqui e se já presenciou algo parecido nessa região? Não presenciei dessa forma, não. Isso veio a acontecer depois que a empresa Serra Almeida levantou o nível da alça da BR, deixando as casas da margem da alça praticamente com 1 metro, a alça sendo superior, o nível da alça sendo superior da casa. Isso fazendo com que tornasse um balde onde as casas estão. Certo. E eu pude averiguar também que não teve uma boa infraestrutura dessa obra para o escoamento da água. Correto? Correto. Não houve deu-se esse caso dessa erosão devido à falta de estrutura, de análise dos engenheiros para com a obra. E também, de certa forma, um pouco de falta de preocupação com a população que mora aqui, correto? Porque eles deveriam ter analisado melhor. Não, essa obra no ano passado, na rua mais inferior, no nível inferior, a água subiu o nível, e foram essa ação aí foi levada para o fórum e simplesmente a autoridade judicial disse que relatou lá para as pessoas para os prejudicados, que não poderia fazer nada porque a obra é uma obra federal. A obra seria uma obra federal então eles só estão acatando ordens. Isso, ninguém entrou com ação na justiça por conta disso, porque infelizmente a autoridade judicial disse que não poderia ser tomada medidas, porque era uma obra federal. Certo. E para finalizar, queria que o senhor me dissesse o modelo do seu carro e o quanto o senhor perdeu nesse incidente com ele. Tanto na questão de condução, valor e tudo, o que foi perdido com isso. Olha, ele teve altos danos, mais ou menos entrou água no motor dele, bateu uma porta lateral, 2 portas, a lateral dele foi batida devido aos escombros do muro. E ele foi arrastado com a água? Ele foi arrastado, exatamente, ele foi arrastado numa faixa de uns 5 a 6 metros.
do local onde ele estava e um muro caiu por cima dele, me dando um prejuízo de uns 5 mil reais no carro. Teve mais algum outro tipo de prejuízo assim em relação do carro ter sido danificado, tirando o prejuízo financeiro? Não. O maior prejuízo com isso aí foi a parte financeira, correto? Isso. Certo. Então, muito obrigado. De nada. E voltamos novamente com outras notícias para o Mamanguape News. E até a próxima, pessoal.